telespectador, bom dia. Estamos mais uma vez aqui no programa Despertai para Cristo. Queremos, nesta manhã, mais uma vez, saudar aos queridos ouvintes com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos falar hoje pela manhã sobre o novo nascimento. Para isso, convidamos você para abrir a sua Bíblia, quem tiver, em João capítulo 3, do versículo de 1 a 7, que diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Vamos cantar o hino Só Jesus. Quando todas as portas do mundo estiverem fechadas e você compreender que as verdades estão todas erradas, e você não tiver no mundo nem mais um amigo, não tiver mais ninguém ao seu lado que lhe dê abrigo, só Jesus, só Jesus, só Jesus poderá te dar a mão, só Jesus, só Jesus, só Jesus te dará a salvação. Só Jesus que espera ansioso e de braços abertos. Só Jesus guiará nossos pés aos caminhos tão certos. Basta apenas você entender a mensagem sagrada que estão todas escritas na Bíblia e são confirmadas. Só Jesus, só Jesus, só Jesus poderá te dar a mão, só Jesus, só Jesus, só Jesus te dará a salvação. Meus amigos, nós gostaríamos de, nesta manhã, falar sobre o encontro que Nicodemos, um dos principais dos judeus, doutor na lei, teve com Jesus Cristo. A Bíblia, onde nós acabamos de ler, no capítulo 3, versículo de 1 a 7 de João, relata este encontro
e este diálogo? A Bíblia diz que ele foi ter com Jesus de noite. Era noite quando ele foi falar com Jesus. Logicamente, ele fazia parte de uma seita muito rigorosa, e Jesus Cristo já estava começando a despertar uma certa preocupação entre os judeus, principalmente entre os religiosos, porque ele não trazia uma filosofia, ele trazia uma mensagem positiva. Certa vez, eles interrogaram Jesus e fizeram o seguinte comentário depois da resposta de Jesus: que ele não falava como os fariseus, mas falava como alguém que tinha autoridade. Portanto, era comum, era normal que aquele homem, que aquele fariseu fosse falar com Jesus de noite. E ele aproximou-se de Jesus e disse: Rabi. Rabi, que quer dizer mestre. Sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto, mediante esta declaração, Jesus Cristo disse: olha, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. A resposta de Jesus, a declaração de Jesus, é aquilo que os teólogos chamam de abrupta. Uma resposta, podemos dizer assim, um pouco grosseira, digamos assim. Mas, se fosse eu, ou se fosse você, ou se fosse outra pessoa, talvez dissesse: oh, muito obrigado, obrigado pelas palavras, você é muito gentil, mas Deus, mas Jesus não está atrás de elogio. O Senhor Jesus está atrás daqueles que falam e que querem e que procuram e que estão e que desejam a verdade. No capítulo 4, versículo 24 de João, ele diz: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores os adorem em espírito e em verdade. Então, verdade quer dizer razão, conhecimento, conscientização. Então, Jesus Cristo disse para aquele homem que não adiantava os elogios, não adiantava aquelas palavras bonitas, reconhecidas, né? Porque ele em si tinha um problema, e o seu problema era passar, como todos nós, pelo novo nascimento. Ele precisava nascer de novo. Algumas pessoas, como ele mesmo, perguntou: mas Senhor, como é que eu posso? Como é que se pode alguém, sendo velho, nascer a segunda vez? Porventura, pode voltar, para voltar ao ventre materno? Jesus Cristo disse: não. Quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Importa, eu vou dizer, que você precisa nascer de novo. Então, descarta aqui a ideia de reencarnação, da pessoa ter que nascer de novo, nascendo, morrendo, nascendo outra vez. Não é isso. É nascer aqui da palavra e do Espírito. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Portanto, nós gostaríamos de dizer o seguinte, que não estamos falando aqui, que Jesus Cristo não está falando aqui de uma reforma. Não é de reforma que nós estamos falando. Eu aqui estou falando em cima de um púlpito. E esse púlpito é usado. Eu posso pegar esse púlpito e pegar lixar esse púlpito, depois passar um verniz, e esse púlpito vai continuar sendo um
púlpito velho, um púlpito usado, um púlpito reformado. Ele não está falando de reforma, reforma de caráter, reforma de filosofia, reforma disso, reforma daquilo. Ele está falando de nova criatura, novo nascimento, nova geração, novo homem, nova mulher, nova criança, novo velho, nova criatura. É disso que nós estamos falando, de alguma coisa que vai ser gerada, isso é de alguém que vai ser gerada, que foi gerada e que poderá ser gerada de novo. E por que tem que ser gerada de novo? Quando Jesus disse para aquele homem, importa vos nascer de novo, ele estava declarando o seguinte: olha, meu amigo, você, como está, não serve. Da maneira que você é, o homem velho, a velha criatura, com a velha cabeça, com essa natureza pecaminosa, não serve. Você tem que passar pelo milagre do novo nascimento. Quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Eu quero dizer a você que você precisa nascer de novo. Foi essa a mensagem que ele falou, que ele disse para Nicodemos, e esta a mensagem que nós estamos transmitindo para vocês nesta manhã. Nós queremos dizer para vocês que a mensagem do novo nascimento está aqui de uma forma a ser analisada. Porque aparece aqui, aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito. O que é nascer da água? Vamos ver aqui no livro, continuando aqui em Romanos, no livro de João, no capítulo 15, versículo 3, diz assim: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então nós vamos ver aqui que a palavra de Deus tem poder de limpeza, poder purificador. Vós já estáis limpo pela palavra. Eu digo para vocês que a palavra na Bíblia e água significa a mesma coisa. Água e palavra significa a mesma coisa. Vamos ler aqui também em Efésios capítulo 5, versículo 25 e 26. Marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse a si mesmo, a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Esse é o versículo 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então vamos ver aqui que água, na palavra de Deus, água e palavra significa a mesma coisa. Então aquele que não nascer da água, aquele que nascer da palavra e do Espírito, não pode entrar, não pode ver, não pode fazer parte, não pode ser um cristão, a menos que ele nasça da palavra e nasça do Espírito. A fé vem do ouvir. Capítulo 10, versículo 17 de Romanos. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O querido ouvinte, o querido amigo, para nascer de novo, tem que primeiro ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, a mensagem salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entendendo que Ele foi morto pelos nossos pecados, como está escrito no capítulo 15 de 1 Coríntios, a partir do versículo 3. Ele foi morto pelos nossos pecados. Ele foi sepultado, sepultou os nossos pecados. Assim como Ele foi sepultado, Ele sepultou também os nossos pecados. E Ele ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. Então nós, como está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 3, fomos, pois, sepultados com Ele na sua morte,
pelo batismo, ou seja, pela sua morte. A palavra batismo significa morte. Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Nós também, à semelhança de Cristo, somos mortos, o homem velho é crucificado, a velha criatura, a velha natureza, o velho homem é crucificado, nós somos sepultados à semelhança de Cristo e ressuscitamos para uma nova vida e assim passamos a ser uma nova criatura. Esta é a mensagem. Foi isso que Jesus Cristo disse para aquele homem. Logicamente que quando nós lemos a palavra de Deus, algumas pessoas dizem, é complicado, eu não entendo. Bem, nós temos que entender que a Bíblia, em primeiro lugar, foi escrita para um povo. Um povo com seus costumes, com a sua etnia, com seus problemas religiosos, sobretudo um povo familiarizado com a palavra de Deus, com a Bíblia. Então a Bíblia, ela pode ser perfeitamente, normalmente, sem nenhum problema, entendida pelo judeu, visto que ela foi escrita, endereçada primeiramente aos judeus. E por esse motivo que nós temos dificuldade em entender, porque nós não somos judeus, nós somos brasileiros, nós somos gemílicos, nós somos outra raça, e essa ou aquela raça, essa ou aquela língua, certamente nós temos problemas para entender. Se a Bíblia fosse, o seu original fosse a língua castelhana, nós também teríamos problemas para entender a Bíblia por causa dos costumes linguísticos e regionais e etc. Portanto, meus amigos, a palavra de Deus nos ensina aqui que para você ir para o céu, você não tem que ser um religioso. Não se trata de ser religioso. Não se trata de ser uma pessoa boazinha. Não se trata de ser uma pessoa de bons costumes. As pessoas têm que nascer da palavra, têm que nascer do Espírito. Se você pegar o carneirinho e colocar uma fitinha no carneirinho, dar um banho no carneirinho, botar perfume no carneirinho e soltar ele continua sendo um carneirinho. Não vai mudar. Continua sempre sendo um carneirinho. É a mesma coisa das pessoas. As pessoas que têm uma religião, podem ser religiosas, pode ser isso, pode ser aquilo, pode dar esmola, pode ter uma grande religião. Nós vamos ver que Nicodemos era um fariseu, era um homem íntegro, era um homem sem, digamos assim, do ponto de vista religioso, sem defeito, se é que podemos dizer assim. No entanto, Jesus Cristo disse para ele, você precisa nascer de novo. Nascer de novo quer dizer mudar, ser uma nova criatura, nascer da palavra e agora nascer do Espírito. Ouviu a palavra de Deus, entendeu a palavra de Deus, teve fé, recebeu a Cristo como Salvador, então o Espírito Santo de Deus entra no teu coração, aniquila, crucifica o velho homem. Fomos sepultados com ele na sua morte pelo batismo. Então nós somos sepultados pelo poder do Espírito Santo. Somos crucificados com Cristo. Somos sepultados com Cristo. E pelo poder do Espírito Santo, nós somos ressurretos com Cristo. Somos agora um novo homem, uma nova mulher, uma nova criança, um velho novo, podemos dizer assim. Somos uma nova criatura. E para isso, você tem que aceitar a palavra de Deus, aceitar Cristo como seu Senhor, como seu Salvador e permitir que o Espírito Santo gere em você uma nova criatura, faça de você um novo homem, uma nova mulher. E ainda mais, o Espírito Santo, ele te batiza, ele vem morar no teu coração, ele te enche, ele te renova, ele te dá, Jesus Cristo te outorga o Espírito Santo e ele passa a morar no teu coração. E o teu coração, e você agora, passa a ser templo do Espírito Santo. Alguém pode perguntar, aonde é que Deus mora? Você pode dizer, Deus mora no céu. Mas quando você for um cristão de verdade, quando você nascer da palavra, quando você nascer do Espírito, você vai dizer, Deus mora aqui, mora no meu coração. Que Deus te abençoe, que você tome a sua decisão. Eu peço a Deus que você possa verdadeiramente ter colocado
essa palavra na mente e no seu coração. E receba Cristo nessa manhã como seu único e suficiente Salvador. Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, por esta oportunidade. E te pedimos nesta manhã que a tua palavra e que o Espírito Santo possa ter penetrado de uma maneira poderosa em cada vida e em cada coração. E eu sei que o Senhor verdadeiramente é a solução para todos os nossos problemas. E para o problema maior, que é o problema da nossa alma, da nossa salvação eterna. Aceita, pois, a nossa oração. Responde e atende e salva nesta manhã, porque nós oramos, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.